boa noite. Vamos começar o nosso estudo semanal sobre o Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando atualmente o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, uma passagem que trata da figura de João Batista ainda, né? Uma passagem longa, uma passagem paradigmática, estratégica num estudo, na fase do estudo em que a gente se encontra, né? Um longo bloco de estudo que se iniciou lá com o estudo dos discípulos, né? Analisando nome por nome dos discípulos, as recomendações e orientações dos discípulos. Nós ficamos mais de um ano estudando essa passagem. E agora a gente já está há algum tempo estudando sobre João Batista, porque a figura dos 12 discípulos diretos e pioneiros de Jesus não pode estar dissociada da figura de João Batista. Ele, assim, se o time era de 12 jogadores, Jesus era o técnico, ele era o assistente técnico. Sabe? Aquele que fica ali do lado, no banco, do lado do treinador, era João Batista. Então é uma figura incomparável, né? Única dentro do panteão de tarefeiros de escola do Evangelho na sua primeira hora. E hoje nós temos um versículo miudinho, bem miudinho, né? Mas não se enganem, corre o risco da gente ter que ficar a semana que vem estudando ele. Então, o versículo 15 do capítulo 11 de Mateus: quem tem ouvidos, ouça, né? Algumas traduções, e quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Isso é o que importa. A tradução do Haroldo é um pouco mais objetiva e concisa, né? Quem tem ouvidos, ouça. E a primeira coisa que eu quero dizer sobre esse versículo é que em português, em língua portuguesa, fica a impressão de que o ouvidos e o ouça aí, por conta da proximidade fonética das duas palavras, né? Da construção fonética das duas palavras, fica a impressão de que se tratam da mesma coisa e não é o caso. Se a gente considerar ainda o pensamento hebraico, não vamos nem considerar o texto grego, que é de onde o Haroldo fez a tradução. Nós vamos considerar a forma como a frase foi construída e proferida pela primeira vez, em hebraico-aramaico, né? Dita em aramaico, mas com seu correspondente próximo no hebraico, que era a língua litúrgica de então. Quando a gente pensa assim, se tratam de palavras diferentes, que cumprem funções diferentes dentro do versículo. Falando de antemão, introduzindo como eu estou fazendo, pode parecer que não, mas ao longo do estudo vocês vão perceber. Por isso que nós vamos estudar separadamente essas duas palavras. Primeiro, começando pelo ouça. Nós vamos começar de trás para frente, na ordem que elas aparecem no versículo. Primeira palavra em destaque, então, ouça, no imperativo, né? O verbo ouvir. Esse verbo a gente já estudou aqui algumas vezes no miudinho, mas o contexto aqui hoje é outro. Por quê? Se a gente pensar que a semana passada nós introduzimos o estudo do versículo anterior, dizendo que, aliás, as semanas anteriores, né? Dizendo que Jesus, quando ele afirma que João Batista é Elias, de que numa primeira análise ele está afirmando a dinâmica reencarnatória. Então tem essa primeira interpretação possível. E a mais comum é a que é apresentada na obra básica, é a que a gente tem comumente estudado. Jesus afirmando a dinâmica reencarnatória, a estrutura da reencarnação, ao dizer que João Batista era Elias encarnado. Aí foi proposto um outro caminho, também possível, e que abre novas portas de entendimento para o versículo anterior. Qual foi o caminho? O de interpretar o nome Elias. E através dessa interpretação do nome, do sentido do nome, a gente entendeu outra coisa. O propósito desse espírito.
o compromisso assumido por ele junto ao Evangelho. Desde antes do Evangelho ter seu advento no século I. Já como Elias, ele tinha esse propósito. Esse foi o caminho escolhido. Entender qual era a mensagem que Elias proclamava na Palestina e que depois foi repetida, reafirmada pela figura de João Batista, sendo eles o mesmo Espírito. Esse foi o caminho escolhido, certo? Gente, essas duas opções ou alternativas de interpretação em relação ao versículo 14 determinam ou ditam a regra para entender o versículo 15. Sabe por quê? Se você pensar que Jesus acabou de afirmar reencarnação existe, no versículo 15, quando ele diz assim, e quem tem ouvidos, ouça, o que ele acabou de dizer? Que reencarnação existe. Quem for capaz de entender isso, que entenda, isso é uma possibilidade de interpretação. Mas se a gente pensar que o versículo anterior, Jesus estava afirmando, falando sobre o conteúdo da mensagem de Elias. Agora olhe para o versículo de hoje. E quem tem ouvidos, ouça. O quê? A mensagem de Elias. Ouça quem? Elias. Entenderam como muda? Muda. E quem tem ouvidos, que ouça o que Elias vem dizendo desde que ele era Elias. E que ele continuou dizendo como João Batista. E o que ele disse? Esses foram os últimos 3 estudos. As últimas 3 reuniões em torno do mesmo versículo, né? Nós ficamos 2, né? Aliás, 2 reuniões no mesmo versículo. É aquele conteúdo lá. Aí o pessoal de casa volta lá nos vídeos, se for possível, né? Se tiver condições, assiste novamente, prestando bastante atenção, anotando alguns tópicos. A turma aqui do salão tem essa possibilidade também de assistir em casa, porque o versículo de hoje vai seguir esse viés. O ouça aqui, o ouvir aqui, nos remete novamente ao conteúdo da mensagem de Elias / João Batista. Nós vamos insistir nisso e aprofundar mais. Mas, Aloysio, nós já estudamos mais de uma reunião o conteúdo da mensagem de Elias. Ainda tem pano para mais manga? Ainda tem, sabe, matéria-prima para fazer mais? Mais miudinho? Gente, Elias João Batista é um curso. É um curso. Acho que nas faculdades do plano espiritual, das altas esferas, tem gente formada em Elias João Batista. Tem espírito especializado nessas 2 reencarnações. A encarnação de Elias e a encarnação de João Batista. Dá material para livros e mais livros. Hoje nós estamos em qual episódio, Juju? 96. Humildinho, nas mãos de um espírito de escola, ele teria feito 96 episódios só com Elias e João Batista. É muito conteúdo. Querem ver uma coisa? Bom, quando a gente pensa em Elias e em João Batista, e quando a gente atende esse imperativo de Jesus, de ouvir, atentar, prestar muita atenção na mensagem deles, existem alguns caminhos, algumas estradas a serem percorridas para chegar lá. Existem algumas propostas de rota, de caminhada, para chegar nesse conteúdo, para acessar esse conteúdo. E uma possibilidade, existem outros caminhos. Um dos caminhos é atingir, conectar-se à essência da mensagem de Elias e João Batista por meio da palavra redenção. E aí nós vamos olhar o sentido dessa palavra em língua portuguesa mesmo.
redenção, salvação, libertação, num sentido mais amplo. É você se salvar, se libertar, se safar de uma situação difícil e ascender, projetar-se para uma situação melhor. Isso é redenção. No estudo sobre a redenção da humanidade, sobre esse salto, essa projeção da humanidade para um outro patamar de vida, sair da condição em que a gente se encontra. O seu Adelmo agora mesmo a gente está comentando, né? A dificuldade dos dias de hoje. Então, para você sair desse nível e ir para um nível superior de vida social, os rabinos da tradição rabínica, judaica, os sábios, né, de toda essa tradição de espiritualidade profunda, a qual pertenceu Gamaliel, Paulo, eles recomendavam um estudo de 5 versículos da Bíblia. Na época em que se fazia esses comentários, esses estudos profundos nas sinagogas e no sinédrio, então havia a divisão em versículo. Então eram porções, eram paraxás, né? Fragmentos do texto. Hoje, como tem a comodidade da separação em versículos e em capítulos, fica até mais fácil. Então tem 5 trechos do Velho Testamento, lembrando isso. Os sábios rabinos, eles não estudavam o Novo Testamento, só o Velho Testamento. Que eles propunham como estudo para você se aprofundar na questão da redenção. Tá certo? Hoje nós vamos fazer uma brincadeirinha, vai ser um pouco divertido, principalmente para o pessoal de casa que domina o hebraico, porque vai me ver falando um pouquinho em hebraico e eu não sei falar hebraico direito, então vou falar um monte de besteira aqui, de pronúncia errada, licença poética, o que vale aqui é o sentido, onde a gente quer atingir. Mas eu vou apresentar esses fragmentos bíblicos em hebraico, em seguida a tradução possível, e no final vocês vão entender o porquê que era importante eu apresentar primeiro em hebraico, tá bom? Então, o primeiro desses fragmentos bíblicos, desses trechinhos do Velho Testamento, que vão compor esse quadro, esse suporte, sabe? Que nos permite compreender melhor o que é redenção aos olhos da espiritualidade superior. Então, o primeiro deles é Tamim Tierher. Aspirado assim, esse grego, esse H aspirado. Tamim Tierher. O que significa? Seja de todo o coração diante de Deus. Uma tradução um pouco mais literal. Seja de todo o coração diante de Deus. Não entenderam a tradução? Agora vocês vão entender. De todo o coração quer dizer por inteiro, integralmente ou integramente, completo. É o de todo o coração. Essa expressão hebraica, de todo o coração, quer dizer completo, sem faltar parte alguma. Certo? Apresente-se, seja diante de Deus, aos olhos de Deus, uma pessoa completa. Vocês sabiam que tem um correspondente desse versículo lá no Novo Testamento? Jesus fez alusão a ele. E nós estamos mencionando aqui Deuteronômio, capítulo 18, versículo 13. Seja de todo o coração diante de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 13. Jesus fez menção a ele lá na frente. Vocês se lembram de Mateus, capítulo 5, versículo 48? Sede perfeitos, como vosso Pai que está no céu. O ser perfeito equivale ao ser de todo o coração. Ser perfeito ou ser de todo o coração é ser completo. Que faz alusão a uma outra passagem bíblica. Do retorno ao Adão original, ao Adão que Deus criou. Que era o que em relação a Deus? Imagem e semelhança. Que era igual.
a Deus. Igual não no sentido de grandeza, mas era espelho, refletia Deus. Então olha só, vamos juntar tudo? Deuteronômio capítulo 18, versículo 13, é uma recomendação da lei mosaica de que o homem deve ser de todo o coração, completo, íntegro, inteiro, perante Deus. Depois Jesus falou, olha, e isso, ser completo, ser inteiro, ser pleno, é ser perfeito. Isso é perfeição perante Deus. E ser isso é refletir Deus. Então, quem é pleno, completo, absoluto, íntegro antes do homem? Deus. Agora é uma coisa muito, muito bonita. Apesar da gente estar trabalhando aqui com 5 passagenzinhas bíblicas que vão formar um todo sobre o tema redenção, o versículo que todos os sábios da antiguidade rabínica, ou todos os rabinos da antiguidade, eram unânimes em afirmar da importância, e que isso se tornou uma tradição dentro da cultura judaica, sobre a importância, é o famoso Shema. Ouve, Israel. Aí as traduções em português normalmente é Deus é um, Deus é único. Em hebraico é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esse único, que é o Echad, na verdade Deus é unidade. Olha que coisa bonita. Na frase do Shema, os judeus declamam isso com os olhos cheios de lágrimas. Nessa frase do Shema, ele se refere a Deus como Adonai. Adonai é um adjetivo feminino. Mas na hora de mencionar o é único, diz Eloheinu, Deus é único. E El é um adjetivo para Deus também, mas um adjetivo masculino. Então ninguém pronuncia o nome de Deus, que é aquelas 4 consoantes impronunciáveis, aquele tetragrama. Ninguém pronuncia na tradição rabínica. Sempre quando eles leem o tetragrama, o que eles falam? Ou Adonai, ou Elohim, da onde vem El, que é um adjetivo masculino. Às vezes El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Altíssimo, que são expressões que nós herdamos no cristianismo. A gente não diz assim? Senhor, Eterno. O Adonai, normalmente, os tradutores traduzem por Senhor. Mas o que as pessoas não sabem é que esses adjetivos, o El e o Adonai, correspondem a adjetivos, respectivamente, feminino, masculino, aliás, e feminino. Adonai é um adjetivo feminino. E El é um adjetivo masculino. Luiz, onde você quer chegar? Eu quero dizer que Deus é pai e Deus é mãe. Deus é energia e Deus é brandura. Deus é disciplina e Deus é carinho. Deus é áspero e Deus é liso. Deus é fogo e Deus é água. Mas tudo de forma unitária. Deus é unidade. Ele é harmonia. É integração. Integração vem de inteiro. Entre essas duas metades. De forma una. Deus é um, Deus é único, mas com 2 faces. A face materna, de quem dá colo, carinho, quem dá o seio, quem amamenta, quem conforta, consola. Mas também é o pai. E aí a gente tem que pensar a paternidade no contexto hebraico, né, da antiguidade. O pai, ele era o senhor da tribo, o patriarca. Ele era disciplina, ele era energia, ele era força.
ele era também o provedor, é quem sustentava o grupo. Deus é um. Vamos voltar no versículo importante aqui? Seja de todo o coração, completo, integral, seja unidade diante de Deus. Seja o reflexo de Deus. Seja a imagem e semelhança de Deus. Seja perfeito como Deus é perfeito. Ou seja, seja harmonicamente pai e mãe dos seus irmãos. Seja equilibradamente energia e doçura perante os seus semelhantes. Entenderam? Esse é o primeiro versículo que nós vamos destacar. Temim tier ier. O primeiro versículo que nós vamos estar destacando aqui. Depois, o próximo. Shivit Adonai. Tenho posto Adonai, o Senhor, continuamente diante de mim. Esse é o versículo. É um Salmo, capítulo 16, versículo 8. Shivit Adonai. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Quem vai diante de mim, quem vai à minha frente, vai em qual condição? De guia. Continuamente. Sempre. Esse é um versículo do Salmo 16, versículo 8, que fala de perseverança. Porque tem dia que a gente acorda pensando em Deus, sintonizado com Deus, querendo a presença de Deus, antenado em Deus, seguindo, com Deus diante da gente. Na condição de tutor, né? De guia, de tutor, de quem conduz a minha vida. Mas tem dia que não. Tem dia que a gente, despenca, que a gente oscila. E aí, sem Deus diante da gente, para onde eu vou? Não sei. Não tem guia, não tem tutor, não tem quem conduz, não tem patriarca. Eu fico perdido. Então, o grande convite desse versículo é que eu tenha Deus como guia da minha vida continuamente. E a palavra que define isso é perseverança. É firmeza na sintonia. Esse é o nosso desafio. Sintonizar-se com o alto a gente consegue já. Na quarta-feira à noite a gente se reúne aqui, isso já acontece. O problema é perseverar. O problema é de perseverança, gente. O problema é depois que sai dessa grade para fora. O problema é depois que desliga o YouTube. É o de perseverar. Então, olha, no primeiro versículo, o esforço de ser unidade, de dosar equilibradamente doçura e energia, justiça e amor. O segundo desafio proposto pelo Salmo é o de fazer isso todo dia, o tempo todo, continuamente, perseverando. E agora sim, o versículo mais famoso, Vahavta lere aha. Ha'avta lere aha. Esse é famoso. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. E o amor aqui é um amor dinâmico, que a gente dá uma outra palavra para ele. O que é um amor posto em prática? O amor que age, o amor que realiza. Que palavra define ele melhor? Caridade. Caridade. Amor é sentimento. Caridade é esse amor manifesto, expresso, posto em prática. Então nós já estamos no terceiro versículo. Hein?
Usar a energia em harmonia com o amor, perseverar nisso para que ele se manifeste, para que ele se expresse, para que ele transborde. E agora o próximo, Higid Lehe. Andes humildemente com o teu Deus. Profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Andes humildemente com o teu Deus. Tem uma outra palavra que expressa, que condensa essa humildade perante Deus. Se Deus diz, faça isso, e eu retruco, se eu dou birrinha, isso é arrogância. Agora, e se eu acato? E se eu faço? Qual é o nome disso? Obediência. Humildade diante de Deus se define pela palavra obediência, que não é subserviência, que não é passividade. Pelo contrário, é atividade. Porque é o tempo inteiro Deus está dizendo, viva. Beneficie o seu semelhante. Espalhe o bem. E aí, quem não obedece vai cuidar de si, só. É quem se rende ao capricho. É o desobediente. Eu obedeço a minha vontade, o meu querer, não a vontade de Deus. Isso está lá, no profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E para encerrar, Behol Daraheiha. Essa é difícil. Em todos os seus caminhos reconhecê-lo. Em todos os seus caminhos, em todos os nossos caminhos, reconhecê-lo. Reconhecer Deus. Vocês lembram do poema do Euridice Barçanufo? Como é que é o poema? Deus, reconheço-vos eu, Senhor. Aí ele vai dizendo, no ancião que caminha, na criança que sorri, no íris multicor, no matiz dos campos. Eu não me lembro o poema todo. Mas ele vai reconhecendo Deus em tudo. O negócio é reconhecer Deus também no sofrimento, na dor. O negócio é reconhecer Deus no irmão que me agride, no familiar que me ofende, no patrão que me insulta. Aí é difícil reconhecer Deus nessa fera humana que me dilacera todo dia. Uma palavra que define esse esforço de reconhecer Deus em tudo é indulgência, que inclusive vem do latim, né? Indulcere, colocar doçura. Aquilo que há de mais amargo, tipo, azedo, pega o limão, aí você põe um açúcarzinho, vira limonada. É clichê, mas você pega o limão, faz a limonada. Para fazer uma boa limonada, o que não pode faltar? Doçura. Colocar doçura. Indulcere, em latim. Indulgência. Colocar doçura em tudo é reconhecer Deus em tudo. Fechamos esses versículos? Por que eu me esforcei para falar um pouquinho em hebraico, que eu não entendo direito, pronuncio errado? Por que eu me esforcei para isso? Porque cada um desses versículos em hebraico começa com uma consoante. Por exemplo, o Tamim Teyeher começa com a letra Tav. Depois, o Shivit Adonai começa com a letra Shin. O Vayarta Lere Aha começa com Vav. O Behol Deraheihe começa com Beit. E por último, o Higid Lehe começa com Rei. Essas letrinhas juntas formam um acróstico. Vocês sabem o que é um acróstico? Sabe, um poeminha bonitinho, eu escrevia no Dia das Mães com mamãe, aí você escrevia. Cada letrinha de mamãe, você põe um verso, não é? Vamos pensar que cada versículo desse é um versinho do poema? Juntando a primeira consoante de cada verso, na vertical, dá uma palavra. Techuvá. Sabe o que quer dizer techuvá?
arrependimento. E agora, para quem estava angustiado, pensando onde é que isso vai se conectar com o João Batista, eu vou só lembrar para vocês Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pronto. Quando ele dizia arrependei-vos, ele estava falando de techuvá, arrependimento, que não é culpa, não é sofrer com culpa, adoecer com culpa, não é isso. Arrependimento, techuvá, é colocar em prática esses 5 versículos que nós mencionamos aqui e que está conectado ao conceito de redenção. Não existe redenção sem arrependimento. E essa palavra techuvá tem mais um detalhe sobre ela. Ela é possível 2 traduções para ela. Arrepender-se, que aqui no Ocidente a gente associa a culpa, né? A se descabelar, chorar, não é isso. A palavra pode ser traduzida como arrepender, arrependimento, ou como retorno, voltar, tornar a sua origem. Aquilo que você era antes de se desfigurar. Antes de parar de refletir Deus. Profeta Oséias, capítulo 14, versículo 1. Retorna, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Retorno. Então, todos nós viemos do hálito do Criador. Ou seja, nós somos emanações, nós somos o resultado mais amado do amor de Deus. O amor de Deus respira. E o resultado dessa respiração é todo o universo. É tudo que foi criado, inclusive a nossa individualidade, a nossa espiritualidade. Só que em função do livre-arbítrio e a constante queda nos caprichos, nos impulsos, a gente vai se afastando de Deus, se distanciando de Deus. Não é um distanciamento físico, é um distanciamento psíquico. A gente deixa de pensar em Deus. A gente começa a colocar... Sabe aquela coisa, quando a bagunça da escrivaninha está demais? Que a gente começa a pegar algumas coisas que a gente julga importante e colocar em cima de outras? Aí um belo dia você fala, cadê tal coisa? E você não acha de jeito nenhum? Porque você foi priorizando outras coisas na frente daquilo que era importante. E aí, no dia que você precisa daquilo, você não tem a mão, você não acha. Porque você foi pondo um entulho por cima daquilo. É o que a gente tem feito na nossa vida. E que a gente comentou nas últimas reuniões. Você foi elencando, pensando coisas que momentaneamente, presentemente, para você tem importância. E foi pondo Deus lá para o fundo, lá para o fundo, lá para o fundo, lá para o final da fila. E de repente, cadê Deus? Não tem Deus. Não tem Deus. E sem Deus, você perde a medida, o referencial. Para quê? Para ser unidade, para ser inteiro, para ser íntegro. Sem Deus, você não tem a medida. Quanto de amor? Quanto de energia? Qual que é a medida? Quanto de carinho? Quanto de firmeza? Você não sabe. Quanto de compaixão? Quanto de justiça? Quanto de ética e quanto de misericórdia? Sem Deus, você não tem referência. E se você não tem referência de medida para isso, uma coisa pesa em relação à outra. Algo fica deficiente, fica aquém do que deveria, e algo passa do ponto. Vamos pensar uma situação que acho que muita gente
em casa aqui vai querer ouvir isso. Vai falar, opa, hoje eu estou precisando dessa. Uma amiga querida chegou e falou assim, quando você for no centro, reza para mim, porque educar filho não está um negócio fácil, não. Condução dos espíritos que Deus confiou na nossa vida. Como é que eu sou íntegro para o meu filho? Pleno para o meu filho? Qual que é a medida do amor, do colo, do presente, da comidinha quente, da contação de história antes de dormir, do beijo na testa? E qual que é a medida do castigo? Qual a medida do cobrar os estudos, do escovar os dentes, do fazer sua cama, recolher teu prato, voltar no horário, não dirigir quando beber? Qual que é a medida de uma coisa e de outra? Sem Deus, você erra a mão. E na hora que você errar a mão, vem as consequências. Porque tudo é perfeito em Deus. Fora de Deus, ou distante de Deus, é imperfeição. Aí você, como pai, precisa fazer um techuvá. A tradição rabínica tem ali uns dias, né, entre o Rosh Hashanah, o Ano Novo, e o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Né? São os dias de penitência. O que eles fazem nesses dias de penitência, os judeus? Eles expurgam, expurgos. Eles se limpam, eles higienizam o mundo íntimo e buscam de novo a medida das coisas. E aquela medida vai ser o tom para o ano inteiro. Olha que coisa bonita. Os primeiros 10 dias do ano, para eles, é que dá um tom para o ano inteiro. Ali eles tentam achar a medida, e achar a medida é buscar o retorno, buscar o arrependimento. Então tem um sábado entre o Ano Novo e o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, que é o Shabbat Shuvah, que é o dia do arrependimento. É o dia de você pegar esses 5 versículos que nós estudamos aqui e buscar de novo a conexão com Deus, de novo ter Deus como seu guia, de novo praticar caridade com o teu próximo, de novo perseverar nisso. Você tenta o retorno, que aqui no Ocidente a gente chama de colocar a cabeça no lugar, pousar, botar o pé no chão, respirar fundo, vamos tentar novamente. Vamos tentar de novo alguns meses aí. Manter, perseverar na sintonia com Deus, na conexão com Deus. Para não perder a medida. Senão você perde a medida. Sabe qual que é a parte mais dolorosa disso tudo? Porque sem Deus tudo é dor. Não é quando você perde só a medida no relacionamento com os outros, sobretudo com os filhos. É quando você perde essa medida em relação ao seu relacionamento com você mesmo. Sabe quando a gente fica condescendente demais com os nossos erros? Eu sou assim mesmo. Eu estou aprendendo. Eu ainda sou um espírito em evolução. E você errando, fazendo um monte de besteira, um tanto de negócio errado, e só passa na mão na própria cabecinha, sabe? Adulando você mesmo, paparicando você mesmo, se dando presentes. Você vai se mimando. Você perdeu a medida. Uma autoternura excessiva, demasiada. O que está faltando aí? Um pouco mais de autodisciplina, autoenergia, mais fibra de caráter. E vocês sabem também quando a gente se cobra demais? Você erra e não se perdoa, é cruel consigo mesmo, se flagela interiormente, se castiga interiormente, se machuca intimamente. Perdeu a medida, é o outro extremo.
Você está sendo o seu próprio algoz. Perdeu a medida. Aí você pergunta, o que está faltando na minha vida para que eu busque o equilíbrio entre as duas forças? Sabe o quê? Deus. E aí entra aquele versículo que a gente falou. Eu preciso reconhecer em alguma coisa, em alguém, em alguma circunstância. Eu preciso buscar enxergar Deus ao meu redor. E aí você acha a medida, às vezes, no trabalho. Você reencontra essa medida no estudo, na arte, no repouso. Às vezes você precisa de um silêncio, de um lugar de descanso, para reconhecer Deus naquele silêncio. Ou às vezes você precisa de uma música para reconhecer Deus naquela música. Enfim, você precisa retornar. Volta para o colo de Deus correndo. Nunca será tarde, mas a volta pode ser mais dolorosa lá na frente, amanhã ou depois de amanhã, do que seria se fosse hoje, se fosse agora. Evita isso. É possível evitar sofrimentos maiores. Basta que eu retorne intimamente ao seio de Deus, ao colo de Deus. E encontre a medida. Isso tudo que nós falamos, gente, é o ouvir. É Jesus dizendo nesse versículo, João Batista falou um negócio tão importante para vocês, que vocês precisam prestar atenção. Sabe o que ele disse, gente? Antes de dar um caldo em vocês lá no Jordão, arrependei-vos. João Batista disse, retorna para o seio de Deus, correndo. Dá um abração em Deus. Deita no colo dele. Tira até uma sonequinha, sabe, Tonzinho? No colo de Deus, com ele te acariciando. É colo de pai, paizão. E também é colo de mãe, mãezona. Não fica, Tonzinho. Sabe por quê? Na hora que você acomodar, sabe o que Deus vai fazer? Vai pegar a sua orelhinha e vai te pôr de pé pela orelha. Agora vai lá trabalhar. Isso aconteceu com Elias, né? Elias lá no deserto, aguardando o fim da seca. Ali ele teve o colo de Deus, né? Os corvos traziam comidinha para ele. A torrente trazia água fresca para ele. Mas mais tarde ele se acomodou em outra situação. Ficou numa sombrinha lá deprimido, sabe? Eu vou ficar aqui. Aí Deus falou, você não vai não? Não vou não, porque eu sou o último. Você está enganado, você não é o último não. Tem mais 7.000, eu posso mandar outro. Você quer é pegar ou largar, meu irmão. Pegar ou largar. E aí Elias levou aquele tranco. Então a gente vai levar uns tranquinhos também, então a gente não tem esse risco não. Deus tem a medida, né? Ele é a medida, aliás. Ele sabe a hora de dar o conforto e a hora de botar para frente. Botar para caminhar. Só o que a gente tem que ter é audição. É ouvir. Prestar atenção nisso que o João Batista estava dizendo. Arrependei-vos. Arrependimento. Techuvá. Depois a gente registrou. Depois pega lá os versículos que a gente mencionou. Dá uma lida neles com atenção. A gente vai até ter esse cuidado, viu, Ju? De colocar na descrição do vídeo. Fala, Euridice. Então, Lázaro, né? Ai, esse preguiçoso, daquele que fecha seus ouvidos ao entendimento. Olha. Ai do... A Euridice está lembrando aqui a fala de Lázaro, né, Euridice? No Evangelho. Ai do espírito preguiçoso que fecha os seus ouvidos ao entendimento. Então, vamos falar de ouvido agora. A gente falou do ouvir, agora nós vamos falar de ouvido, é a palavrinha que nós vamos colocar em destaque. Bom, primeiro a gente tem que entender que quando esse hebreu do século I, ou de antes do século I, falava em ouvido, ele não estava falando somente do aparelho auricular, de todos os órgãos, de toda a mecânica, a engrenagem orgânica, né, que compõe
esse equipamento cuja função é captar o som e decodificar o som, o que se dá no cérebro. Não é só isso. É mais que isso. O ouvido, na concepção hebraica antiga, é sim um equipamento, uma engrenagem, um organismo, mas que além da acústica, também é composto pelo coração e pelo cérebro. E eu não estou falando dos órgãos físicos. É composto também pelo sentimento e pelo intelecto, pela emoção e pela racionalidade. Então, tudo que entra por aqui é assimilado como som. Aí primeiro passa pelo cérebro para ser decodificado e ser entendido, compreendido. Só que assim que aquilo toma sentido, um sentido cognitivo, funcional, provoca uma emoção. Aí quem vai trabalhar é o sentimento. É aquela porção da nossa alma, da nossa individualidade, capaz de fazer o mesmo processo de decodificação dos signos todos fonéticos, mas ele vai decodificar outra coisa, vai decodificar emoção, sentimento. Aí depois isso é devolvido para o cérebro. Porque uma coisa é a cognição decodificar os signos, as palavras, o texto dito, o discurso ouvido. Outra coisa é quando decodifica as emoções provocadas, as emoções sentidas. E esse processo todo tem um nome: reflexão. Reflexão. E tem mais uma coisa. A gente já estudou aqui que palavras são ditas e estão impregnadas também com energia, com fluidos. Então, é decodificado o signo, o sinal fonético, o som, mas também é decodificado a carga vibratória. Isso tudo provoca emoção. Então, ouvido, razão e sentimento. Isso tudo é o ouvido, dentro desse versículo. Até aí tudo bem? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eu encontrei umas coisinhas meio curiosas, que me deixou assim, com a pulga atrás da orelha. Eu queria compartilhar com vocês e vamos ver se a gente chega a um denominador comum aqui. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz assim: incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, a ideia do Espiritismo, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Kardec está dizendo, olha, a ideia espírita não vai ser privilégio de uns. Não vai ser coisa para alguns. Vai ser para todos. Mas na hora de falar desse processo de assimilação, ele menciona o verbo ouvir a palavra. Espera aí. Kardec gravou um podcast? Gravou, Diel? Euridice, Kardec tinha um programa de rádio? Já sei. Tinha um canal no YouTube. Como é que Kardec divulgou a ideia? Produzindo o quê? Livro. E livro você ouve ou você vê? Você vê. Agora gerou um incógnito aqui. Porque ele e os espíritos produziram livros. Livros são lidos. O sentido utilizado para tanto é a visão, no braille e o tato. Mas aqui ele diz que essas ideias serão ouvidas de polo a polo. E aí? Kardec era um visionário e ele antecipou as telecomunicações do futuro
É isso também? Vamos ver mais um trechinho? Ainda na introdução do Evangelho. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, agora ele cita livro, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. Enquanto os livros são escritos, todos doutos e ignorantes, ricos e pobres, ouvem. De novo, ele usa o verbo ouvir. Mas que coisa é essa? É a introdução de um livro. Esse livro foi impresso, circulou em livraria. Que história é essa de ouvir? E ele fecha. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Gente, só tem uma conclusão para isso. O ouvir na obra básica kardeciana é o mesmo ouvir do Novo Testamento e é o mesmo ouvir do Velho Testamento. E nenhuma dessas revelações, ouvir é ouvir. Ouvir é muito mais. Em nenhuma dessas três revelações nós estamos falando de acústica, de audição física. Ouvir para Moisés, ouvir para os profetas, ouvir para Jesus, para os evangelistas e ouvir para os espíritos da obra kardeciana é perceber, abrir-se, é captar o entendimento que nos chega por todos os sentidos. Ouvir é assimilar, é colocar para dentro. Ouvir é guardar no cofre do coração. Isso é ouvir. E Kardec está dizendo, esses livros vão circular, as pessoas vão ler, enquanto elas leem, enquanto elas debatem, o coração assimila. A alma incorpora aquilo. Tá certo? Com base nisso é que o Senhor Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 72, intitulado Ouvidos, ele vai comentar exatamente esse versículo aqui, dizendo assim, ouvidos, toda a gente os possui. Ouvidos todo mundo possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvir, todo mundo ouve. O Evangelho, a boa mensagem, isso é disseminado, gente. Isso circula. Qualquer pessoa, por mais materialista que seja, pelo menos uma mensagenzinha de WhatsApp, de bom dia, Deus está contigo, já recebeu na vida. Acesso ao conhecimento do Evangelho todo mundo tem hoje. Mas a irmã está dizendo, a maioria dos ouvidos não conseguem ouvir. São ouvidos que não ouvem. São ouvidos que não sentem, que não assimilam. E ele continua, Emmanuel. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos de complicar. Então, eu sublinhei aqui. Primeiro, noticiários escandalosos.
Alguém que fisicamente ouve um noticiário falando da prisão, do crime, da corrupção, e que se deleita com aquilo. Porque tem gente que gosta, que sente prazer na notícia ruim, né? A gente sente, sofre com a notícia ruim, mas tem gente que gosta. Tem gente que fala, prendeu, condenou, solta foguete, abre champanhe, com a notícia da prisão, da queda moral de alguém. Gosta de ouvir isso. Esse ouvido é capaz de ouvir a notícia, mas não é capaz de ouvir o clamor de compaixão implícito na notícia. Ouve o locutor dizendo, prendeu o político corrupto, mas não ouve o olhar de tristeza da filha, da esposa, sofrendo com aquela situação. É surdo para isso. Pessimismo. Tem gente que só ouve coisa ruim. É surdo para notícia otimista. Tem gente que quando recebe uma notícia de um médico a respeito de uma doença grave, só escuta na audição dele, só consta, eu vou sofrer, vai doer, eu posso morrer. É incapaz de ouvir, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou melhorar. Para esse outro lado é surdo. Propostas inferiores. Gente, a internet, o Facebook, o YouTube, tudo lá é convite, é alvitre. Tudo lá é proposta. O sujeito passa por 10 postagens bonitinhas, falando de esperança, de fé, de vida familiar. Mas ele para prestar atenção e assistir na rede social o vídeo sobre um crime. Entendeu, Toizinho? Essa é uma proposta inferior, que ele atendeu. Ele aceitou o convite. Para aqui, presta atenção nisso. Proposta inferior. Recebe 10 WhatsApp por dia. A maioria ele nem abre. Mas aquele que falava, né, do criminoso que morreu com tantos tiros pelo policial tal, aquele ele para ler e presta atenção. Ouvidos de complicar. Sabe aquela pessoa que torce tudo? Fulano não gosta de mim. Por que não gosta de você? Porque um dia ele disse tal coisa e ele quis dizer. Se quis dizer é um problema, né? Ele quis dizer. Não, aí você fala, mas ele disse? Não, está implícito. Eu entendi o que ele quis dizer. Não, seu ouvido complica tudo. Por que ele não simplifica as coisas? Quando a gente escuta mais do que realmente foi dito, é o nosso ouvido complicando a situação. Esse ouvido, gente, que só escuta proposta inferior, que só complica tudo que escuta, que só escuta com maledicência, esse é um ouvido muito distante de Deus. É um ouvido que precisa retornar a Deus. Um ouvido que precisa se arrepender. O arrependimento no seu sentido profundo que a gente mencionou aqui hoje. E aí, fecha o Emmanuel. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir. Aqui se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Ouvidos de ouvir é ter entendimento para assimilação. Você entende e entender é refletir com sobriedade, sentir com nobreza, para então assimilar. A assimilação só vem quando isso se dá. Se aqui o intelecto já entende errado, o coração já vai sentir o mal,
e ali não vai haver assimilação. Então, no livro Fonte Viva, capítulo 5, o título é Consegues ir? Luiz, mas o verbo ir, né? A gente não está estudando sobre ouvir? O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. Escuta. O crente, todos nós somos crentes. Acreditamos no mesmo ideal. Escuta o apelo do mestre, anotando as consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Então, até agora só tem ouvir na palavra. Ouvir, escutar. Aí, o doutrinador, porque ensinar doutrina é doutrinar. Isso que se faz na palestra, que a gente faz aqui, isso aqui é doutrinação. No sentido positivo da palavra, mas é doutrinação. É ensinar a doutrina. Evangelizar é outra coisa. Todos ouvem as palavras do Cristo. Entende, às vezes até assimila, que é o que a gente propôs até agora. As quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. O refrigério, o conforto, frescor da companhia de Jesus. Então, a mente se aquieta, o coração se acerena, ocorre o entendimento e, em função do entendimento, ocorre a assimilação da passagem da palavra de consolo. Parou por aí o processo? Não. Porque quando você está dormindo, isso acontece lá em casa, a Juju pega e fala assim, amor, meu bem, acorda para trabalhar, meu amor. Ela põe até a musiquinha para tocar do filme romântico predileto nosso. Não é, Juju? É. Sabe o que eu fiz na hora que ela falou, meu bem, meu amor? Eu ouvi. E ao ouvir, eu despertei. Assimilei e despertei. Acordei. Ju, em média, quantos minutos demora para entre esse momento e eu estar de pé? No mínimo 15. Tem dia que uns 30. Então há uma diferença entre você ouvir, você despertar com o que ouviu e você agir, se levantar, se movimentar. Qual que é o título mesmo da lição? Consegues ir? Acordar, eu acordo, sabe, Sadel? Mas ir, levantar. Aí eu resolvi esse problema. Eu peguei a minha chefe e pedi para ela gravar no meu celular, dizendo, acorda, vem trabalhar, homem. Aí eu pus despertador, pronto. Aí quem me acordava era a minha chefe. Você escuta, você assimila, você desperta. Mas caminhar é outra história. É outra etapa, é outro estudo, é outro miudinho. Hoje nós só estudamos sobre o despertar. Sobre ouvidos que ouvem. Ouvidos que são capazes de refletir, meditar, se emocionar, sentir a mensagem do Evangelho, assimilá-la, tomar consciência de que esse é o caminho, é isso que tem que ser feito. Mas as circunstâncias dolorosas, ásperas, desafiadoras vão nos convocar a seguir. Aí fecha o Emmanuel. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. O estudo hoje não foi sobre arrependimento, sobre retorno. Sabe o que a gente escuta antes de fazer a nossa conversão, o nosso retorno? Jesus dizendo assim, vinde a mim, vós que sofreis. A gente escuta, a gente sente, a gente assimila, a gente desperta e fala, eu tenho que voltar. Aí em seguida a gente faz que nem um chapulim colorado.
Eu vou. Dá aquela preguiça, mas voltar vai dar um trabalho. Ir para ele é outra história. É outra história. Há 2000 anos que a gente tem um chamamento direto. Antes de Jesus vir encarnar conosco, foi um chamamento indireto. E a gente recebendo o chamado. O chamado é de arrependimento. É João Batista gritando no Jordão. O quê? Arrependei-vos. Techuvá, arrependimento. Retorno a Deus. 6 anos. Tem a turma que está surda, que não tem ouvido de ouvir, isso, Adão. Tem a turma que já ouve, tem ouvido de ouvir, mas não se anima a fazer o retorno, a se arrepender, e tem a turma que já está em processo de retorno. E tem a turma que já está lá nos braços do mestre há muito tempo, junto com ele, gritando, vem gente, vem, volta, o mestre está aqui. Então a gente fez a jornada de afastamento, e agora, esses próximos anos, séculos, é uma jornada de retorno. Terra em regeneração, mundo de regeneração, é um mundo de arrependidos. É um mundo de espíritos em processo de retorno. Tá bom? Então, até semana que vem, gente. O que fica explícito nas redes sociais, o que fica explícito, às vezes, nas conversas de porta de centro espírita, porque o sujeito não tem coragem de falar, de expor a sua bestialidade, e eu estou fazendo referência à besta, fera, sua ferocidade dentro da casa espírita, mas fez isso já no portão.